do Tratado sobre a Fé de Pedro, de São Fulgêncio de Ruspe, bispo, século VI. Cristo ofereceu-se por nós. Os sacrifícios das vítimas materiais que a própria Santíssima Trindade, Deus único do Antigo e do Novo Testamento, tinha ordenado que nossos antepassados lhe oferecessem, prefiguravam a agradabilíssima oferenda daquele sacrifício em que o Filho unigênito de Deus, feito carne, iria, misericordiosamente, oferecer-se por nós. De fato, segundo as palavras do apóstolo, ele se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Efésios 5:2. É ele o verdadeiro Deus e o verdadeiro sumo sacerdote, que por nossa causa entrou de uma vez para sempre no santuário, não com o sangue de touros e bodes, mas com o seu próprio sangue. Era isto que outrora prefigurava o sumo sacerdote, quando, uma vez por ano, entrava no santuário com o sangue das vítimas. É Cristo, com efeito, que por si só ofereceu tudo quanto sabia ser necessário para a nossa redenção. Ele é, ao mesmo tempo, sacerdote e sacrifício, Deus e templo, sacerdote por quem somos reconciliados, sacrifício pelo qual somos reconciliados, templo onde somos reconciliados. Deus com quem somos reconciliados. Entretanto, só Ele é o sacerdote, o sacrifício e o templo, enquanto Deus na condição de servo, mas na sua condição divina. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Acredita, pois, firmemente, e não duvides que o próprio Filho unigênito de Deus, a palavra que se fez carne, se ofereceu por nós como sacrifício e vítima agradável a Deus. A ele, na unidade do Pai e do Espírito Santo, eram oferecidos sacrifícios de animais pelos patriarcas, profetas e sacerdotes do Antigo Testamento. E agora, no tempo do Novo Testamento, a ele que é um só Deus com o Pai e o Espírito Santo, a Santa Igreja Católica não cessa de oferecer em toda a terra, na fé e na caridade, o sacrifício do pão e do vinho. Antigamente, aquelas vítimas animais prefiguravam o corpo de Cristo, que ele, sem pecado, ofereceria pelos nossos pecados, e seu sangue, que ele derramaria pela remissão desses mesmos pecados. Agora, esse sacrifício é ação de graças e memorial do corpo de Cristo, que ele ofereceu por nós, e do sangue que o mesmo Deus derramou por nós. A esse respeito, fala São Paulo nos Atos dos Apóstolos: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Atos 20:28. Antigamente, aqueles sacrifícios eram figura do dom que nos seria feito. Agora, esse sacrifício manifesta claramente o que já nos foi doado. Naqueles sacrifícios, anunciava-se de antemão que o Filho de Deus devia sofrer a morte pelos ímpios. Neste sacrifício, anuncia-se que ele já sofreu essa morte, conforme atesta o apóstolo. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Romanos 5:6. E ainda, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Romanos 5:10.